Opa, amigo, tudo bem? Vamos verificar aqui mais um exercício? Olha só, o enunciado diz assim, ó: determine um ponto P do eixo das abscissas, cuja distância ao ponto A, 1 e 2 é a coordenada, seja igual a 2 raiz de 2. Primeiro, vamos tentar ilustrar aqui para você entender melhor o exercício. Ó, vamos fazer aqui um esboço de um plano cartesiano. Olha lá, eixo X, eixo das abscissas, não é? E eixo Y. Olha lá, esse eixo X aqui é o eixo das abscissas, perfeito? Então tá legal. Então ele diz assim, olha, determine um ponto P no eixo das abscissas. Então, em algum local desse eixo das abscissas vai ter um ponto P. E nós não sabemos onde estará. Vamos imaginar que aqui seja o ponto P. Tá legal? Põe ponto P no eixo das abscissas. Então vamos voltar aqui. Determine um ponto P no eixo das abscissas, cuja distância cuja distância ao ponto A tem coordenadas 1 e 2. Olha lá. Coordenadas 1 e 2, esse é o ponto A. O que temos que descobrir então? Determine um ponto P do eixo das abscissas, cuja distância ao ponto A, que tem coordenadas 1 e 2, seja igual a 2 raiz de 2. Então vamos imaginar o seguinte, esse é o ponto P, e daqui até esse ponto A tem que ter uma distância de 2 raiz de 2. O nosso objetivo é descobrir quais são as coordenadas desse ponto P aqui. Tá legal? Ele poderá estar aqui ou do lado de cá, enfim. Só sabe que está em cima do eixo das abscissas. Agora você tem que lembrar o seguinte, ó. Quando o ponto está em cima do eixo das abscissas, é porque ele não tem valor de y, não é? Y vale 0. Então esse ponto P tem que ter coordenadas, ó, x e y, como esse tem aqui o ponto A. O ponto A tem coordenadas 1 e 2, que foi dito. Olha lá, ó. Esse ponto A tem coordenadas 1 e 2. Esse ponto P também tem que ter suas coordenadas x e y. Porém, o ponto P tem a coordenada x, que eu não sei qual é, vou descobrir, né? Sei apenas que está no eixo das abscissas, e a coordenada do eixo y, quando está aqui, é sempre 0, não é verdade? Quando o ponto está sob o eixo das abscissas, é porque o y vale 0. Sabendo disso, nós temos que calcular a distância do ponto A até o ponto P. Então vamos lá. Para calcularmos a distância do ponto A até o ponto P, existe um atalho que diz que é só pegar o valor de x no ponto A menos o valor de x no ponto B ao quadrado e somar com o valor de y no ponto A menos o valor de y no ponto B também ao quadrado. Ó. É só extrair essa raiz, não é verdade? Bom, ele disse que a distância do ponto A até o ponto P mede 2 raiz de 2. Então essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto P, vamos mudar em vez de B para P, né, para ficar assim correspondente, né? Então a distância do ponto A até o ponto P, ele disse que é 2 raiz quadrada de 2. E aqui vamos substituir os valores conhecidos. Olha lá. X no ponto A vale 1. Então fica 1 menos x no ponto P. X no ponto P não sabemos qual é. Olha lá. Vamos chamar de x mesmo, ok? Então continua sendo x. Tudo isso ao quadrado. Mais o valor de y no ponto A. Y no ponto A vale 2. Menos y no ponto P. Y no ponto P vale 0. Montamos o nosso exercício. Tudo isso ao quadrado. Olha só, o que vai nos atrapalhar aqui um pouquinho é esse quadrado, essa raiz, tá vendo? Esse radical e esse radical. Então existe uma maneira, né? Existem algumas. Uma delas, para tirar esse radical dessa equação aqui. Se é uma equação, tudo que você fizer de um lado, você deve fazer do outro. Então vamos lá. Do lado de cá, vamos elevar esse lado ao quadrado. Então, do outro lado, no outro membro, também vamos elevar ao quadrado. Por quê? A raiz quadrada elevada ao quadrado, você pode cancelar depois, não é? Então fica assim, ó, 2 ao quadrado vai ficar 4. A raiz quadrada de 2 ao quadrado, você pode cortar essa raiz com esse quadrado.
e aí fica apenas o 2 fora da raiz. Então fica vezes 2. Mesmo procedimento aqui, ó. Tem uma raiz quadrada, posso cancelar com esse quadrado aqui. E o que sobrou aqui dentro foi, ó, 1 menos x ao quadrado, mais 2 menos 0 fica 2, então 2 ao quadrado. Aqui nós temos 4 vezes 2, 8, que é igual a 1 menos x ao quadrado. Vamos manter por enquanto isso e resolver isso, ó. 2 ao quadrado, 4. Eu quero saber o valor de x, né? Se eu descobrir aqui, ó, o valor da abscissa x, eu sei, eu chego no resultado do exercício. Então vamos passar esse 4 para o lado de cá. Aqui eu tenho 8, esse 4 é positivo, num atalho vem negativo. E aqui tem, dentro do parênteses, 1 menos x elevado ao quadrado. Agora, 8 menos 4 aqui, fica 4, que é igual a 1 menos x elevado ao quadrado. Vamos seguir aqui, ó. Esse aqui, esse quadrado, num atalho, ele pode passar para o outro membro como uma raiz quadrada. Então lá fica assim, ó. Esse 2 passa como uma raiz quadrada, então fica a raiz quadrada aqui, não é? De 4, que é igual a 1 menos x. Observe aí, quando esse quadrado sair daqui, não há mais necessidade de ter o parênteses aí, né? Olha só, a raiz quadrada de 4, ela pode ter valores positivos ou negativos, não pode esquecer disso. A raiz quadrada de 4, ela pode ser tanto 2 positivo, como 2 negativo, não é? Então, a partir daqui, nós podemos ter duas contas, ó. A primeira, raiz quadrada de 4 é 2, que é igual a 1 menos x. E outra, raiz quadrada de 4 é menos 2, que é igual a 1 menos x. Vamos desenvolver então essas duas possibilidades. Na primeira, eu tenho assim na primeira, ó, 2 é igual a 1 menos x. Se eu passar 1 para cá, já conhecemos o valor de x, ó. 2 permanece, esse 1 é positivo, num atalho vem negativo, e lá fica menos x. 2 menos 1 fica 1, igual a menos x. Aqui está menos x, precisamos descobrir x. Para esse sinal de menos sair daqui, uma alternativa é multiplicar toda essa equação por menos 1. E aí troca os sinais. Esse então fica que x fica positivo, é igual a 1 negativo. Tá lá. Encontramos um possível valor para x aqui, ó. X ele pode valer menos 1, ok? Vamos na sequência agora, descobrir agora com essa outra possibilidade aqui, ó. Que menos 2 é igual a 1 menos x. Fizemos com 2 positivo, agora com 2 negativo. Vamos passar um para o primeiro membro, ó. Fica menos 2, 1 é negativo, perdão, é positivo, pode passar negativo, e ele é igual a menos x. Menos 2, menos 1, juntos, menos 3, igual a menos x. Quero saber x. A alternativa para tirar esse sinal de menos é multiplicar toda essa linha por menos 1, e aí troca os sinais, ó. Vai ficar no fim que x é igual a 3. Ou seja, para que esse ponto P aqui, ó, determine o ponto P do eixo das abscissas, cuja distância ao ponto A seja igual a 2 raiz de 2. Tem duas possibilidades para esse ponto P. Então, vamos colocar aqui a resposta, ó. Primeiro, ou o ponto P tem coordenadas, ó, x valendo menos 1 e o y sempre vai valer 0, porque ele está em cima das abscissas, ou outra resposta possível é o x valendo 3 e o y valendo 0. Tá aqui. Essas duas respostas são possíveis aí. Como ele não determina que quadrante, né, ou de que lado deve ficar o ponto P, se é P, x valendo 3, que seria mais ou menos aqui, né, ou x valendo menos 1, que seria mais ou menos aqui, também ele não define. Então a resposta pode ser P valendo menos 1 e 0, ou, ó lá, vamos colocar o ou aqui, ou então P valendo 3 e 0. Em qualquer uma dessas posições que você colocar o ponto P ou aqui ou dessa forma, ele terá a uma distância de 2 raiz quadrada de 2 do ponto A. Foi tranquilo esse, né? Até que foi fácil, ó. Se você não entendeu alguma passagem, volta um pouquinho o vídeo, ouça os comentários,
tente refazer, certamente você vai se dar bem. Um grande abraço, até mais!